Hoje é o nosso culto de Santa Ceia e nós vamos trabalhar aqui um texto. Ontem nós oramos aqui na oração pré-culto de Santa Ceia, um tempo de oração para que Deus operasse milagres no nosso meio. Eu creio num Deus que opera milagres. Você crê num Deus que opera milagres? Ele opera milagres. E seja qual for a área da sua vida, que você precisa de um toque especial do Senhor. Eu queria com essa mensagem hoje, com essas lições do encontro desta mulher com Jesus, da mulher com fluxo de sangue, que isso pudesse despertar em você a grandeza, a grandiosidade do poder de Deus em relação às nossas impossibilidades. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não temos condição e força para fazer. O Senhor, de forma poderosa e além de todas as impossibilidades humanas, tecnológicas, científicas, o Senhor se apresenta em meio ao caos para trazer cura e trazer a paz dele no nosso meio. Amém, igreja? Amém? Muito bem. Esse texto é escrito por volta de 60 a 63 depois de Cristo, o Evangelho de Lucas, né? Existia aqui nessa época, nesse momento que acontece esse milagre, existia uma tensão, gente, uma turbulência política e social. É incrível que é bem parecido com o que nós vivemos hoje em alguns países. Você imagina como que está o povo da Venezuela. Eu vi um testemunho essa semana de uma pessoa que veio de Cuba e ela estava sendo entrevistada e ela se emocionou na hora que ela estava falando, porque ela ganhava o que é equivalente a R$20 por mês, o salário dela, lá na Cuba. E ela juntava dinheiro, se ela quisesse comer um chocolate, ela precisava juntar, por um bom tempo, uma grana para ela poder comprar um chocolate, porque ela tinha as despesas dela. E ela disse que a primeira vez que ela recebeu um salário mínimo aqui no Brasil, que ela viu tanto dinheiro na mão dela, ela começou a chorar. E ela começou a pensar, como isso é possível? Como isso é possível? Essa abundância. Como é possível tanta prosperidade? Ou seja, a pessoa é colocada num lugar de tanta escassez, de tamanha escassez, que um salário mínimo, que muita gente aqui murmura, reclama e pragueja, aquela mulher estava abismada com tanto dinheiro. E os pais de uma outra que entraram no supermercado e quando viram o supermercado aqui no Brasil, ficaram paralisados. Nunca víamos tanta abundância de coisas, tantos produtos e tamanha qualidade nas prateleiras para você comprar a hora que você quiser, porque ela vem de uma realidade que você pode comprar um X, que você pode comprar um produto e só no outro mês para você comprar de novo, de uma escassez muito grande. Sempre que o homem se apresenta como o tutor, o guia para uma nação, isso pode acontecer. Por quê? Porque o verdadeiro guia, o verdadeiro Senhor, o Senhor que pode de fato nos dirigir por caminhos de paz, de prosperidade, é o Senhor. Mas nós estávamos vivendo, eu estou contando isso para vocês, porque nós estamos vivendo momentos de tensão em alguns países ao redor do mundo, né? Mas além de estar vivendo essa tensão, nós estamos vivendo também turbulência política e social. Nós estamos vivendo em meios a termos que nós cristãos fazermos escolhas, irmãos, que até doa na nossa pele, mas nós temos que fazer escolhas sérias neste momento, porque está muito fácil escolher viver no pecado. Sempre foi muito fácil, mas parece que agora está mais fácil ainda escolher viver no pecado. A abundância também de portas abertas para o pecado. Essa mulher, e as lições que eu gostaria de comentar com vocês, ela está vivendo nesse momento político, o Império Romano aqui governa com mão de ferro, e a tensão entre os judeus e os romanos, ela é palpável, existia uma tensão terrível, e a pobreza aqui, gente, é desenfreada, as doenças são uma realidade cotidiana nesse período aqui, doenças e abandono, e as pessoas à margem da sociedade, ninguém quer resolver o problema deles de verdade. O fato é que esta mulher aqui, além de viver essa pobreza,
ela era considerada impura. Lá em Levítico 15, de 25 a 27, fala da impureza da mulher. Uma mulher com esse tipo, quando ela estava no momento da sua menstruação, ela era considerada impura, mas essa mulher aqui não parava o sangramento dela, ela tinha uma hemorragia constante, era um problema já, né, fisiológico, de saúde, e ela era considerada então constantemente imunda, separada, isolada. Ela vivia uma realidade dolorosa de isolamento. Isolamento. Diz que um dos maiores medos de alguns presos é ir para um lugar isolado, é ficar num lugar chamado, como é chamado? Solitária. Solitária, o nome já é difícil, né? Solitária. Essa mulher aqui, ela vivia uma solitária constante. 12 anos. Mas eu consigo enxergar aqui algumas outras coisas, né? Essa mulher, além de estar isolada, ela também sofreu aqui por anos. Esse sofrimento prolongado foi levando tudo que ela podia ter, tudo que ela tinha de recurso, tudo que ela tinha de condição. Olha lá, 12 anos sofrendo de uma hemorragia, havia esgotado todos os bens que os médicos já haviam, né? Os médicos, os espertalhões, os charlatões, os curandeiros, todas aquelas pessoas que podiam tirar proveito daquela mulher, tiravam. Nós vivemos uma realidade hoje assim, gente, né? Haja visto que nós vemos declarações explícitas de alguns líderes que é melhor manter o povo burro, é melhor manter o povo sem educação. O que vocês acham de um país que gasta mais na escola pública do que uma escola particular gasta com seus alunos, e tem alunos saindo da escola sem saber ler, sem saber escrever o próprio nome? O que vocês acham disso? Se isso não é descaso, se isso não é uma tentativa de isolar e de manter um povo como escravo mesmo, gado, não rebanho, gado. O que a gente fizer, a gente dá alguma migalha, já parece que é grande coisa. Vocês viram o testemunho da cubana? Quando ela ganhou um salário mínimo, ela chorou porque nunca viu tanto dinheiro na mão. Ou seja, quando você mantém um povo escravizado, no meio de muita impossibilidade, a vida dele se fecha naquilo ali. E é tudo que ele tem, é tudo que ele pode. E qualquer migalha a mais é uma bênção. Essa mulher estava vivendo a escassez e a custo de migalhas, desesperada, necessidade de cura que aquela mulher nutria no coração. E nós vemos aqui em Lucas 8, não tinha solução, sem que ninguém pudesse curá-la. Talvez todos vocês já tenham passado na família alguma dificuldade grande que vocês precisavam mesmo do agir de Deus. Na nossa casa, algumas vezes, como família, nós éramos uma família numerosa e vivíamos, assim, bem no limite das nossas necessidades. Só para citar para vocês, na nossa pequena casa no Mato Grosso, quando meu pai resolveu sair da fazenda, da roça, do sítio e levar a gente um pouco mais para a gente estudar, ele queria que os filhos estudassem. E a gente vai para Campo Grande, meu pai compra um terreno e faz uma casa de 3 cômodos. Tinha um quarto do meu pai e da minha mãe, o quarto das meninas, e tinha a cozinha, sala e quarto dos meninos, porque nós tínhamos camas de campanha. Você sabe o que é cama de campanha? É uma cama de arame, de ferro, que você fecha ela dobra as pernas e você coloca no cantinho da parede. À noite você abre ela, um colchão bem estreito, se você for fofinho, fica difícil dormir na cama, porque é uma cama estreita, e você abre e dorme. Então, na cozinha, era o quarto dos meninos, né? Onde a gente abria a cama de campanha à noite e dormia ali. Mas essa escassez e essa falta de prosperidade não limitava, nunca limitou a paz, a esperança e o sonho no coração dos nossos irmãos, da nossa família, e o sonho no coração do meu pai. Meu pai era um sonhador. Ele sonhava, ele era um guerreiro, ele cuidava desses filhos como um pequeno exército.
Tinha hora para tudo, tinha como fazer as coisas e tal. Meu pai, quando ele ia fazer a compra lá em casa, ele não ia num mercadinho assim do bairro, ele ia no Ceasa. E ele tinha uma carroça com cavalo. E ele trazia um saco de feijão, um saco de arroz, um saco de batata. Era um pequeno exército, 10 adolescentes, vai dar comida para 10 adolescentes. Se a gente faz acampamento aqui, gente, a gente sabe como que é. Parece gafanhoto a turma. Minha mãe fazia um bolo, era de uma passada só. Então hoje a gente faz um bolo em casa, estraga, fica lá, porque, né? Quando a Manuela era pequena, ela comia bastante. Hoje que ela continua pequena, na verdade a gente nunca assim faz um bolo para 4. Não é assim lá em casa? Fica lá. Semana que vem sobrou um pedaço e sobrou outro pedaço. Agora tem os vizinhos. Mas quando não tinha vizinhos, lá na casa do papai, minha mãe fazia comida, era uma passada só, e ela já começava a fazer o jantar. Mas a escassez que nós vivíamos, esse limite que nós vivíamos, não limitava a bênção de Deus. Só que a mulher do fluxo de sangue, gente, ela estava limitada na mente e na educação dela. Ela era imunda, ela era amaldiçoada. Isso a gente não carregava. Mas qualquer um aqui que teve já passou por pelo menos por esse momento de é impossível, só Deus pode fazer. Por incrível que pareça, semana retrasada, o médico lá em Indaiatuba pediu para nossos irmãos despedirem da nossa mãe, porque ela colocou o stand, mas aí caiu todos as enzimas dela e tal, e ela estava lá na UTI, e já estava, o médico falava, olha, intuba, não intuba, intuba, não intuba, e estava aquela confusão, libera o quarto para a família despedir e tal. Quando foi anteontem, minha mãe ganhou alta, teve alta do hospital. Então aquilo que parece impossível, eu sei que minha mãe está caminhando, ela mesma, ela é uma serva de Deus, ela fala assim, olha meu filho, está chegando o momento de eu me abraçar com o Senhor Jesus, né? Eu já fiz o que tinha que fazer nessa terra, e a gente está ciente disso, mas Deus resolveu dar mais alguns dias para ela. Mas nós já tivemos o meu irmão, com 12 anos, o Marcos, então eu estava falando como que ia acontecer a dinâmica em casa, todo mundo trabalhava, e cada um trazia grana para casa, e lá a gente dividia. Olha, isso aqui vai para tal coisa, isso aqui vai para comprar o café da manhã, isso aqui e tal, e era assim a nossa vida. Quando você cresce num lar desse, você aprende a dar valor às coisas, você aprende a dar valor ao trabalho, e você aprende a dar valor ao seu dinheiro. Você não ganhou isso, você não veio de graça, não veio para você assim, ó, você não teve um pai rico que pagou tudo, que pagou os seus estudos, e não, você teve que pagar um preço. Então você sabe dar um valor. Normalmente quando uma pessoa recebe, gente, olha, normalmente um pai forte, uma nação, um período de homens fortes, geram homens fracos. Porque eles não percebem a necessidade de fazer essa garotada pagar o preço do trabalho, do horário, da diligência, de saber como é que constrói uma vida, como é que se constrói um patrimônio, como é que se constrói, né? Uma família. Então recebe tudo muito de graça, fica tudo muito sem músculo. Aliás, nós vivemos a geração Z agora, é uma geração, tem muitas qualidades, vamos falar a verdade, eles têm muitas qualidades, mas algumas eles precisam da gente, porque eles não sabem superar os seus limites, as suas barreiras, as suas dificuldades. Eles desistem muito fácil, eles paralisam muito fácil, não é? Diante de um mundo de tantas escolhas, aí a gente vive esse absurdo também. Essa mulher não tinha muita escolha, não tinha quase nada de escolha. Os cubanos, por assim dizer, não tem muita escolha. Você chega lá, você tem ou isso ou isso. A mulher chegar aqui e falar assim, que olha, lá não tem essas coisas que a mulher tem, esse conforto que a mulher tem aqui no Brasil, né? De chegar numa farmácia e ter tudo que você precisa, lá não tem nem nada aberto assim, não é assim que funciona. Mas hoje a gente vive um paradoxo da escolha também, e esse paradoxo da escolha é que a gente tem tanta coisa para escolher, que a gente paralisa diante de tantas escolhas. Hoje em dia tem coach, olha só gente, coach para ajudar o camarada a escolher um filme. Você já viu isso? Tem.
Porque tem tanto filme que você não sabe o que você vai assistir. Aí a pessoa faz uma pesquisa, como que você é, o que você pensa, como que é, tá. Olha, eu tenho essas 3 opções para você, porque é muita coisa. Então esse paradoxo da escolha tem afetado também essa geração Z. Nós vivemos num mundo de soberba, de sobejo, mas de futilidade. Mas essa mulher vivia num mundo de tanta escassez, que o sem solução chegou na vida dela, sem que ninguém pudesse curar. Ninguém, não tem saída. E esse não saída, às vezes, para nós, pode ser a maior bênção que aconteceu na nossa vida. Porque algumas pessoas só conseguem bater de verdade na porta de Jesus quando ele não tem mais nenhuma porta aberta, mais nenhuma escolha. Aí ele pensa assim: deixa eu ver se Jesus me ouve mesmo, deixa eu ver se Jesus fala mesmo, deixa eu ver se Jesus me conhece mesmo. Eu vou falar uma coisa para você: Jesus te conhece sim, Jesus te conhece. Então, a gente destaca aqui a fé dessa mulher, mas o desespero, a necessidade de cura é tão grande, que essa mulher resolve desobedecer a lei lá de Levítico. Ela resolve colocar tudo ou nada. Eu vou enfrentar essa multidão. Vocês já leram lá que se uma pessoa, olha só, no Novo Testamento ainda a gente pega essa passagem: se uma pessoa está passando morta dentro de um caixão e alguém toca no caixão, já está imunda, já afasta, fica uma semana separado, porque pode produzir alguma doença. Você imagina, gente, num mundo onde não existia radiologia, radiografia, não existia rádio nenhum, não existia qualquer possibilidade de detectar um simples vírus de gripe ou qualquer outra coisa. Essas pessoas morriam muito cedo e morriam muito de muitas doenças. Então existia toda a asepsia, toda a tentativa de cuidado para que essas pessoas não morressem. Então a mulher com fluxo de sangue, não era só por uma questão mística que ela estava isolada, mas era por uma questão também de saúde. Era uma questão de saúde. Eles tinham medo. E essa mulher enfrenta tudo. Sabe de uma coisa? Eles podem me condenar, eles podem arrancar minha cabeça depois, mas eu quero tocar em Jesus. Eu vou colocar a minha fé em prova. Então a aproximação corajosa dessa mulher, ela veio por trás de Jesus lá em Lucas 8:44, e ela enfrentou toda a multidão. Ela está desesperada e ela anseia a cura. E ela dá aquele toque de esperança em Jesus. Eu nunca esqueço, na nossa história de família, esse meu irmão mais jovem que foi atropelado e ficou também na UTI. Meu irmão Marcos, mora aqui no ABC. E a gente recebeu a notícia pelo rádio. Eu também vendia jornal como ele fazia uma linha e eu fazia outra. Eu cheguei em casa, meu irmão não chegou. E meus 2 irmãos chegaram também. A gente saía 4 da manhã para vender jornal. Terminava o jornal, chegava a média de 9 horas em casa, 9 da manhã, e meu irmão Marcos não voltou. Minha mãe, muito aflita, muito preocupada, ela ouve no rádio: olha, teve um jovem que foi atropelado, assim, está na UTI, e ninguém sabia achar os pais desse menino, não tinha identificação. Minha mãe falou assim: é meu filho. Correu para o hospital, correu para a Santa Casa, chega lá, meu irmão internado, em coma, tinha sido operado. A cabeça, clavícula, braço, perna, costela quebrada e um buraco na cabeça. E o médico chama a família, conversa com meus pais e diz o seguinte: a gente fez a cirurgia da cabeça por uma obrigação médica, mas saiu massa encefálica para fora, a gente só colocou para dentro, não tem como fazer cirurgia aqui. A gente colocou para dentro e fechou. E aí a minha mãe, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir A Forja. Alguém aqui assistiu A Forja? A gente tinha um grupo de oração. Minha mãe ligou para o pastor. E o pastor colocou a igreja toda em oração. Nós tínhamos uma vigília, e naquela vigília, minha mãe falou: Senhor, eu quero meu filho de volta. Deve ser muito triste para um pai ter que enterrar um filho.
a gente chega, o natural é que o filho enterre, sepulte seus pais. Mas um pai sepultar um filho deve ser uma coisa muito dolorosa. E minha mãe e meu pai entraram num processo assim de clamar a Deus, de chorar aos pés do Senhor. E depois de alguns dias na UTI, num respirador, sem qualquer sinal de vida, depois dessa vigília, meu pai vai para o hospital para fazer a visita de rotina. A enfermeira vem encontrar meu pai no corredor e fala: Seu Manuel, o senhor não sabe o que aconteceu. Meu pai, ele sempre foi um homem de muita fé, e ele disse o seguinte: eu tenho um Deus que é todo poderoso, e eu sei que Ele pode operar milagres. Ela falou assim: o Marcos está mexendo a mão. Aí minha mãe foi visitar, minha mãe conversando com meu irmão, ainda em coma, mas falou com meu irmão: Marcos, sua mãe está aqui, você está ouvindo a mãe? Dá um sinal com a sua mão. Ele tentou apertar a mão da minha mãe, ele estava ouvindo minha mãe. Depois de uma semana, meu irmão ganhou alta da UTI. Mas tem uma coisa interessante: o médico havia assinado atestado de óbito, porque ele tinha que viajar um dia antes. Ele deixou assinado atestado de óbito. E essa foi a história. Quando meu irmão saiu, os enfermeiros pediram uma cópia do atestado de óbito. E eles puderam constatar: aquilo foi um milagre. A junta médica reuniu para discutir o caso dele e falou assim: como é possível? Só um milagre. Quando o homem não tem mais solução, quando o homem não acha mais solução, então nós clamamos ao Deus Todo-Poderoso. Logo, a hemorragia dela estancou, mas é uma hemorragia que sangrava há 12 anos, de dor, de sofrimento, de angústia, de sentimento de abandono, de estar isolada. Ela enfrenta a multidão e agora ela toca em Jesus, e Jesus percebe. É interessante, gente, você pode não perceber Jesus, mas Jesus percebe. Você pode não entender o que está acontecendo no sobrenatural, mas Deus percebe. O Senhor percebe. Para mim, quando jovem, uma das histórias mais lindas é quando o profeta manda o Senhor abrir os olhos do moço de Geazi. Abre os olhos do moço, Senhor, para que ele veja o que o profeta já via. E ele estava com medo, porque estava sendo perseguido, não é? Para serem mortos. E aí Deus abre a visão e ele vê os anjos do Senhor, os carros de fogo, os exércitos do Senhor, na dimensão do Senhor. E aí ele tranquiliza o coração dele e fala: entendi. Sabe, irmãos, às vezes nós entramos num ritmo religioso, nós nos esquecemos das coisas básicas e simples e do grande poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas, de como Ele é poderoso. E às vezes a gente fica enfrentando batalhas sem usar a principal ferramenta, que é a oração. Eu perguntei se vocês assistiram à Forja, porque o que destaca na Forja é exatamente isso, é a oração, a leitura bíblica simples, e um grupo pequeno de comunhão, onde a gente ministra a palavra de Deus para aqueles que ainda não têm, que estão perdidos, que não têm Jesus. Um filme interessante para levar os homens para assistir. Eles imitaram a gente, entregaram uma espada. Nós entregamos só o desenho da espada, eles entregaram a espada de verdade, né? Uma espada para representar um membro da Forja, um membro dos 300. É assim que a gente tem trabalhado aqui. Pode ser impossível para os homens, pode ser impossível para todo tipo de médico, mas para o Senhor não é. E o Senhor, Ele tem uma percepção da nossa necessidade e do poder dEle que nos cura. Veja, o Senhor não cura assim por acaso, por baseada. Especificamente, tinha muita gente espremendo Jesus. E a pergunta é: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos logo falam assim: gente, nessa confusão toda, Jesus, está todo mundo te apertando aqui, a multidão que o rodeia e aperta o Senhor. É lógico que tem muita gente me tocando, te tocando aqui, mas Jesus tinha uma certeza: não, alguém me tocou diferente, eu senti que saiu virtude de mim. Ou seja, tem jeito e jeito de tocar em Jesus. Você pode tocar em Jesus como um curioso, no meio da multidão. Você pode tocar em Jesus como um religioso. Tocar em Jesus no sentido de, através da religião, através de vir num culto desse, através de assistir
Um culto como esse que você está assistindo agora. Mas você pode tocar em Jesus como aquela mulher tocou. Com um objetivo. Com uma fé verdadeira. Com aquela fé de última chance. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, Ele conversa conosco na nossa linguagem. Tem gente que só sente Jesus, Deus só consegue falar com algumas pessoas através de sonho. Porque é uma pessoa que ele é mais sensível àquilo. Então Deus sabe. Quando você cuida dos seus filhos, você sabe que um filho é diferente do outro. Você sabe que um filho precisa e que o outro nem liga para aquilo, mas aquele lá precisa. O Senhor te conhece como filho, Ele sabe do que você precisa. E se for um sonho, Ele vai te dar um sonho. Se for uma visão, como Ele fez com o Luiz deu um testemunho aqui outro dia, vai te dar daquele jeito, você precisa ver Jesus. Ele sabe quem é você. Eu nunca esqueço minha mãe quando ia servir almoço para as crianças dela, aquele monte de criança. Ela sabia como cada um gostava do prato. Um que colocava arroz por cima, outro colocava arroz por baixo, colocava o ovo mal passado, o ovo bem passado. Ela sabia tudo. E ela servia todo mundo, bonitinho. O Senhor Jesus te serve direitinho. Mas pastor, e Jesus não sabia que foi a mulher que tocou, já que ele é onisciente? Claro que ele sabia, mas ele queria ouvir aquela mulher. Ele queria que aquela mulher entendesse o que aconteceu. Ele queria ir além da cura do fluxo. Ele queria dar vida eterna para aquela mulher. Ele queria que aquela mulher tivesse um conhecimento da grandeza, do poder de Deus, de quanto Ele a amava e como Ele sabia que aquilo ali não foi um acaso. Não era como mais um curandeiro que visitava aquela mulher, não era como mais um curandeiro que tirava dinheiro dela para aproveitar da dor e da doença dela. Não, aqui é Jesus. Aqui tem milagre. Aqui o milagre é verdadeiro, aqui tem o sobrenatural. Eu senti, Jesus disse o seguinte: eu senti que de mim saiu virtude. Ou seja, irmãos, nós podemos vir para o culto desse e receber a virtude de Jesus, ou ir embora só com uma palavra. Uma palavra interessante que o pastor trouxe hoje, é uma reflexão interessante. Você pode ir embora com uma reflexão interessante. Você pode ir embora às vezes com uma mensagem inteligente. Olha, você viu o grego do pastor, o hebraico, uau! Você pode ir com uma coisa inteligente para casa, mas você pode ir com a virtude do Mestre Jesus. A virtude do Senhor, a presença do Espírito Santo de Deus, aquilo que move a máquina, aquilo que move o mundo, está dentro de mim. Aquilo que me dá resposta de fato, que me tira do caos, que me tira do medo, que me tira do isolamento, que me faz destacar, que me faz sonhar de novo, está dentro de mim. Jesus está devolvendo a esta mulher a vida, a possibilidade de ter novas amigas, de receber pessoas em casa. E essa foi aqui, gente, a revelação da mulher, reconhecimento. Reconhecimento. A mulher vendo que não podia passar despercebida. Não tem jeito, Jesus sabe quem eu sou. Não dá para roubar uma... Deixa eu roubar uma bênção de Jesus aqui, ele nem vai ver. Não tem como. Jesus, Ele vê. Ele vê. Então, se você quer participar, você que está nos assistindo, você que está aqui no culto, se você quer participar da bênção completa de Jesus, saiba o seguinte: Jesus, Ele não quer ser um quebra-galho para você. Ele quer ter relacionamento de pai e filho, de irmão. Ele quer ter proximidade com você. Ele precisava falar com aquela mulher, ela se aproxima, né, trêmula, está em Lucas 8:47, ela se aproxima trêmula, e ela declarou, à vista de todo o povo, o motivo por que havia tocado nele. Imagina aquela mulher, falando tudo aquilo que Lucas não escreveu, mas falando de todos os anos, de todas as vezes que foi enganada, de como ela se sentia só, de como ela se sentia temerosa, de como ela se sentia isolada, de quanta dor ela passou, de quanta lágrima ela derramou, e de quanto medo ela tinha, porque os recursos chegaram ao fim, o texto diz.
Ela usou todos os seus recursos, ela não tinha mais saída, agora era viver ou morrer. Então ela enfrentou a multidão e resolveu ter aquele passo de fé e enfrentar toda a multidão para tocar nas vestes de Jesus. E a resposta de Jesus para aquela mulher? Primeiro, de aceitação, gente, que gostoso. Jesus chega àquela mulher e não mais trata como uma imunda. Mulher, você é uma imunda, sai daqui de perto. Você não está vendo que você está atrapalhando? Você não está vendo que você vai trazer doença para todo mundo? Fique isolada lá na sua casa, toma o seu lugar. Jesus fala assim: filha, filha. Por mais que a pessoa seja, existem abandonos. A gente vive numa sociedade que sofre muito isso. Os últimos dados, não sei se é verdade, que nós temos 80 mil moradores de rua, nessa mega cidade. Tem gente que se isolou, tem gente que foi isolada, tem de tudo. Mas escuta isso. Crianças abandonadas, mesmo depois de adultos que foram abandonadas pelos pais, traz uma dor muito grande na alma. E para ser curada, precisa de um amor muito grande. Eu penso que a verdadeira cura para crianças que foram abandonadas de forma cruel pelos pais, que foram acabar num orfanato, que acabaram no tráfico de crianças, que acabaram de alguma forma muito trágica, essas crianças só podem ser curadas quando elas têm de fato a noção do tamanho do amor de Deus e da paternidade eterna, infinita, de Deus sobre elas. E o sofrimento é muito maior para uma criança quando abandonada do que um adulto abandonado, é claro. Existem marcas, existem feridas que precisam ser curadas. E essa mulher está abandonada há não sei quanto tempo, sem poder ter um relacionamento, sem poder ter amigos, sem poder ter nada, mas agora Jesus chega para ela e fala: filha, depois de tanto nome ruim, de nome cruel, de tanta opressão, de tanto abandono, ela chega agora e recebe alguém chamando ela de filha. Lucas 8:48, filha. Leia o texto em casa. Leia esse texto com seu grupo de comunhão. Contemple um pouco o cuidado de Deus, a bênção de Deus. Pergunte para eles o que eles estão precisando. Existe um Deus que opera milagres. Existem pessoas que precisam de uma virtude dessa, de um milagre desse, às vezes, nas emoções. Emocionalmente ele está quebrado, emocionalmente ele está falido. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter tudo, mas emocionalmente ele está falido. Essa mulher estava falida de tudo, de dinheiro, de emoção, de paternidade. Agora ela tem alguém chamando ela de filha. E o reconhecimento da fé: a sua fé salvou você. O Senhor Jesus sabe o tanto que você o ama e o quanto a sua fé é relevante para que as ações dele se cumpram na sua vida. Vocês percebem aqui, gente, que existe um ato, uma ferramenta, que é a fé, que é o catalisador da nossa, é a protagonista da nossa caminhada de vitória em meio às lutas que passamos. Porque o Senhor Jesus fala assim, olha, a palavra de Deus diz assim, que lá na cidade de Nazaré, ninguém fez milagre não. Ele não pôde operar nada, porque o profeta na sua casa não tem valor. Então assim, como que você trata essa relação com o Senhor Jesus? Você exercita a sua fé? Como é que a gente cria músculo de fé? Ontem eu fui correr no parque, eu corri 10 quilômetros, né? Acabei minha corrida, e eu percebi que eu não estava ofegante, eu não estava exaurido, eu não estava cansado, eu corri 10 quilômetros. Mas já chegou o tempo de eu correr 1 quilômetro e quase morrer. Já chegou o tempo de eu desmaiar, vocês sabem da história. Já chegou o tempo que eu correr 2 quilômetros e eu apagar. Corri 10 quilômetros, tudo bem. Porque você está exercitando constantemente e criando músculo. A sua fé não é diferente. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você gasta lendo a sua Bíblia? Quanto tempo você gasta meditando na palavra, no seu cantinho, no seu quarto ali, só falando com o Senhor Jesus? Ou você não faz isso? Se você não faz isso, provavelmente você não vai ter apetite. Que apetite? Apetite da palavra. Você tem fome, mas não tem apetite. Você só come o tanto para matar a fome. Mas apetite, gente, é diferente. Apetite é ter saudade
é sentir o cheiro, assim, vou passar naquela padaria que eu gosto, e eu vou comer aquilo lá que eu gosto, tal. Você falou, esse mês eu vou ler Romanos, eu quero ver de novo aquela passagem, eu vou ler as cartas paulinas, eu vou ler as cartas pastorais, eu vou ler o Salmo esse mês, eu vou decorar um Salmo esse mês, sabe, aquele apetite da palavra, aquele desejo de estar com o Senhor. O Senhor Jesus reconhece isso em nós. O Senhor Jesus reconheceu isso naquela mulher. Ele falou assim, a sua fé. Depois, gente, vem a paz, né? Porque ele fala assim, vá em paz. Persevere na sua fé. A gente vai terminar assim, lições para as nossas vidas dessa mulher. Para a gente tomar a Santa Ceia, eu queria trabalhar isso aqui com você. Queria trabalhar esse texto com você. Persevere na sua fé. Não sei se a câmera alcança eu aqui. Alcança, né? Nesse canto aqui. Persevere na sua fé. A mulher, ela não desistiu. Ela não abandonou aquele projeto de eu quero ficar bem, eu quero ficar saudável, eu quero ter alegria. Faz tempo que eu não sorri, faz tempo que eu não abraço meus amigos, faz tempo que eu não me divirto, faz tempo que eu não contemplo a vida, faz tempo que eu não saio lá no sol para fazer um exercício, para abraçar o Senhor, para fazer um piquenique, para estar com a minha família. Faz tempo que eu não me alegro, mas eu não vou desistir. Eu preciso dessa cura porque eu quero me alegrar, eu quero ser uma pessoa de verdade, eu quero sorrir de novo. Então, persevere na sua fé. Segunda coisa, coragem para se revelar. Apresente no altar do Senhor a sua dor. Apresente no altar do Senhor a sua lágrima. Apresente no altar do Senhor o seu medo. Fica se escondendo até quando? Se aquela mulher continuasse escondida, que resultado ela ia ter? Qual seria o fim dela? Como seria o final da vida daquela mulher? Escondida dentro de casa, com medo de tudo e de todos. Ela falou, eu vou enfrentar esta multidão, eu vou para cima, eu vou resolver isso de uma vez por todas. Se você ora pedindo coragem para Deus, deixa eu te ensinar uma coisa. Pode parar com essa oração. Eu estou orando pedindo coragem para Deus. Deus fala para a gente o seguinte, isso aí é com você. Tenha coragem. Tenha coragem, toma uma decisão corajosa. Ele falou para Gideão, coragem, tenha bom ânimo, vai lá, eu vou com você, mas tem que partir de você. Porque tem coisa que a gente pede para Deus, gente, que a gente tem que tomar uma atitude. Se Deus me der coragem, eu vou continuar covarde, porque a coragem é Ele que fica injetando em mim. Quando fica só eu, cadê? Então coragem, aquela mulher antes de tocar em Jesus, ela teve coragem de tomar uma atitude de fé. Ela enfrentou a multidão. Enfrente a sua multidão. Fala para a pessoa do seu lado aí, enfrente a sua multidão. Está com medo de quê? Teclado na guitarra. Para terminar, o poder do toque de fé. Ela tocou com fé. Amém? Vamos tocar nas vestes de Jesus hoje através da Santa Ceia. Amém? Vamos fazer este combinado? Hoje, as vestes de Jesus é a Santa Ceia. Eu vou tocar em Jesus. Eu vou sair daqui curado. Qual é a cura que você precisa? Um simples toque na borda da capa de Jesus curou aquela mulher. Um toque no cálice hoje. O cálice é a nova aliança. Um toque nesse cálice deve curar você desse medo, dessa angústia, dessa desesperança, dessa falta de consolo, dessa angústia que nunca para. Você vai respirar diferente hoje ao sair daqui. Aquela mulher saiu sorridente, ela contou a história dela, agora Jesus chama ela de filha, agora ela fala que agora ela tem fé, eu reconheço que você tem fé, você foi corajosa, e agora vai embora com a sua bênção, vai lá viver a sua vida, vai prosperar, vai trabalhar no que você gosta, vai fazer suas festas, vai abraçar os seus amigos, vai viver a sua vida. Para de ser religioso. Se tem coisa chata, a gente é crente religioso.
Crente que ele não tem prazer de viver a vida. Não, ele acha que ele tem que viver enclausurado como aquela mulher com fluxo de sangue, porque crente tem que sofrer. Onde você achou isso? Onde você viu isso? O apóstolo Paulo, com todo sofrimento, ele fala assim: alegrai-vos. Alegrai-vos. Vamos tomar a Santa Ceia do Senhor agora e vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém?